A gente vai dar prosseguimento nesse ATPC da Diretoria de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, a trilha antirracista, né? Então, o processo da trilha antirracista começa lá na COPED, na SEDUC, primeiramente com os dirigentes, e depois a gente teve uma formação pelo CMSP aqui no núcleo pedagógico, e é comum também esse tema nos ATPCs do Centro de Mídias, portanto, nos ATPCs da EFAP. Na ATPC, não a anterior, a exatamente anterior, que a gente falou de SAEB, e ensino híbrido, mas a outra a gente já abordou, a trilha antirracista, a gente contou com convidados que discorreram sobre o tema e a gente foi estruturando, portanto, pessoal, deixa o microfone desligado, fica perfil da meada. A gente foi Sim. estruturando o quê? Uma percepção acerca de que é necessário fazer essa discussão nos meios sociais e que a gente está inserido na escola, sobretudo, é, e é importante também dar voz às pessoas que têm ao que dizer sobre isso, né? A questão do local de fala, e é justamente uma das pessoas que atribui e que desenvolve parte dessa questão do local de fala no sentido mais popular, né? É a Djamila Ribeiro, e é justamente o livro que eu nesse primeiro momento do ATPC a gente vai discutir. Esse livro está aqui, ó, pessoal, não sei se vocês estão vendo bem ele. Esse livro foi para o acervo da escola. É um livro com apenas tem umas 78 páginas. Sim, ele é bem pequenininho e é muito interessante de você trabalhar esse livro, inclusive com aluno, né? É do nono ano, do ensino médio, né? Talvez nas séries mais sexto, sétimo, oitavo, talvez seja um exercício mais complicado, mas para os alunos adolescentes já dá para trabalhar. E o que o livro da Djamila vai tratar entre várias questões, né? Vai começar basicamente com uma discussão muito da percepção própria da Djamila enquanto mulher e negra, e um debate meio que passa ali de forma meio que superficial sobre a questão do Casagrande e Senzala, a questão do mito da democracia racial. Ela faz nessa parte introdutória, né, uma questão de a pessoa dela enquanto negra, enquanto mulher, ela no local de fala dela, debatendo com uma parte da historiografia ali da década de 30, né, que já evoluiu muito em relação à historiografia anterior, que tratava a questão racial como um problema, né? O Gilberto Freire vai dar uma resposta a uma pergunta feita lá pelo Von Martius, né, no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, né, se é possível ter uma civilização nos trópicos. O Gilberto Freire vai responder que sim, que essa civilização vai se formar ali numa determinada harmonia. Ele nunca usa o termo mito da democracia racial, mas essa interpretação de uma determinada harmonia vai ser depois debatida pelo Florestan Fernandes, né, pela sociologia funcionalista, marxista, vai falar assim, não, calma aí, o Gilberto Freire tá certo, ele pode escrever muito bem, o livro é muito bem elaborado, é quase um romance do nível de um livro do Jorge Amado, mas ele peca, porque ele meio que coloca uma cortina sobre os verdadeiros problemas do Brasil em relação à negritude. Então, a Djamila vai fazer, na introdução do livro, um debate pessoal dela na questão do local de fala
e um debate ainda que muito superficial com a obra do Casagrande Senzala, do Gilberto Frei, pegando um pouco dessa questão do mito da democracia racial e denunciando que esse tipo de processo acabou meio que jogando para debaixo do tapete alguns dos nossos problemas, e por isso que às vezes você tem pessoas falando que não existe racismo no Brasil. Por quê? Porque aquele racismo institucional, como teve nos Estados Unidos, né, ou em outros países, ele não surge assim, né, de forma assim legal lá na Constituição republicana, né? Então, você vai ter todo esse debate da Djamila, né? E daí eu vou projetar uma parte do livro aqui, a gente vai dar prosseguimento, depois eu vou ter perguntas norteadoras. Vocês confirmam para mim se está aparecendo? Está aparecendo, pessoal? Ok, tá aparecendo sim, Bruno. Tá. Então, tá aqui o livro. Como eu falei, esse livro está lá no acervo da escola para pegar materialmente, tá? Aqui está a versão em PDF que eu mandei no grupo do WhatsApp. Então, a introdução que eu falei para vocês, que é basicamente isso, depois informe-se sobre o racismo, a introdução ao debate da própria Djamila, no local de fala dela, enquanto mulher, negra, e o debate com Gilberto Freire, a partir do referencial teórico do Floresta Fernandes, e depois informe sobre o racismo, enxergue a negritude, reconheça os privilégios da branquitude, né? Então, daí ela vai fazer todo um apanhado bastante interessante. Tá tudo Oi. do jeito que eu consegui me curar, Vitinho. Espero que você esteja assistindo e que consiga buscar ajuda e ter gente do seu lado que possa fazer a sua vida um pouco mais tranquila. Eu sei que é muito difícil, mas a doença não é a gente. E eu vou te dizer uma coisa: passa. Uma hora passa. É muito difícil. Quando a gente está dentro da doença, a gente não quer pensar em nada, a gente só pensa em tragédia, só pensa que está tudo muito ruim. Não que estejam boas as coisas, mas, por exemplo, aqui... Pessoal, o microfone é ligado, pessoal, tem que tomar cuidado. Bom, aqui ela vai falar sobre o informe sobre o racismo, mas ela vai fazer todo um apanhado de estruturar o racismo com uma espécie de processo que está ligado ao nosso sistema econômico, social, e, portanto, não é uma questão de você dizer, eu não sou racista porque você não comete o crime de racismo, ou você não é deliberadamente preconceituoso com as pessoas não brancas. Simplesmente o racismo ele é estrutural. Ou seja, a sociedade está permeada, no sentido histórico, por conta da escravidão colonial, por conta do processo de colonização dos portugueses no Brasil, por conta de toda uma estrutura do tráfico, do Atlântico, da diáspora africana nas Américas, de forma que é estrutural, né? Fora todo o processo de história única que a gente pode remontar desde o processo do Hegel, né? Toda aquela história eurocêntrica, né? do espírito do mundo, que relegava povos que não eram os europeus como povos sem história, né? Então, o perigo da história única. Então, o racismo ele é estrutural, ele é histórico, ele não tem a ver, ele tem a ver, né? Mas assim, não é propriamente o racismo que a Djamila trata, um racismo que vai permear um crime de injúria racial ou um preconceito também, mas assim, ela vai chegar a estruturar toda uma defesa onde ela vai dizer assim, pessoal, o racismo ele é estrutural, né? Então você tem um processo histórico, social que vai transformar as pessoas em racistas, né? Não no sentido de que a pessoa é preconceituosa e que ela faz isso com dolo. Não, ela está dentro de uma sociedade racista. Então é importante saber e partir desse pressuposto, né? As pessoas brancas partirem desse pressuposto. Que a gente vive numa sociedade que relega
De educação pessoas... física? Nossa, Alexandre que dó. Mariano, está Pessoal, com o não fica com o computador microfone ligado, pessoal. Alexandre. Alexandre. Então, Bruno, eu desativei todo mundo, o áudio. Liga o seu agora. Bruno, liga o seu áudio. Eu desativei de todo mundo para você conseguir falar. Seu áudio está desligado, tá? Liguei agora, vocês estão me vendo? Opa, tô te vendo, tô te ouvindo. E Tá. tem uma mãozinha levantada da Elaine, tá? Assim que o senhor tiver... Tá, eu Tá? passo para ela assim que eu terminar e começar com as perguntas norteadoras. Então vamos voltar ao fio da meada, se vocês estão me escutando, né? A Djamila começa a introdução fazendo um debate do próprio local de fala dela. E a partir de um debate Bruno, Oi. Oi, Fábio. deixa eu só perguntar. Esse daí é o de hoje mesmo, né? Eu tô no lugar certo, né? Tá. Tá bom, então. Obrigada. Tá, imagine, filho. Ó, o livro tá aqui, tá, pessoal? Ó. Então, o que vocês estão vendo? Estão vendo, né? Vamos lá. E depois o que acontece? Ela vai fazer todo um apanhado de você enxergar a questão da negritude. E ela vai apontar uma questão fundamental, que o racismo é estrutural. Então é muito mais do que o processo de você ter um preconceito ou de você realmente cometer o crime de injúria racial. Não. O racismo é estrutural, ele está ligado à sociedade, né, ao processo de colonização portuguesa, ao processo de escravismo no Atlântico, ao processo de toda uma formatação de uma história única a partir de referenciais hegelianos na Europa, né? Então, não é questão de falar assim, mas vamos tocar no assunto do racismo no Dia da Consciência Negra, e você vai falar assim, mas eu não sou racista, todos são iguais. Não. Não é questão de todos serem iguais, a questão é que o racismo é um fenômeno estrutural da sociedade, né? E a partir desse pressuposto que ele é estrutural, se estamos numa sociedade como a nossa, né, que nasce do escravismo colonial, que nasce desse processo todo, todos nós somos racistas, não no sentido do crime, não sei se vocês conseguiram me entender, né? Mas no sentido da estrutura, né? Da sociedade enquanto corpo, né? Nesse sentido, no sentido sociológico. E daí ela vai fazer um apanhado geral sobre a questão da negritude e a percepção dela em relação à negritude e o quanto isso experienciou para ela, o quanto o racismo, de forma velada, vai tirando determinados direitos das pessoas negras, né? E também chega à constatação óbvia que o racismo é uma invenção da branquitude, né? É uma invenção da Europa, visto que foi a Europa que engendrou, né, o escravismo colonial, que engendrou o colonialismo e que fez toda essa amálgama de história única, meio que deixando a história da África como um processo meio lacunar, inclusive na nossa formação, né? E daí vai ter a questão aqui da branquitude, né? A questão justamente o que é lugar de fala, né? Como a gente já trabalhou no outro TPC, e basicamente é buscar trazer para as discussões antirracistas autores negros, né? Autores negros, como a Djamila. Então, se vocês puderem usar esse livro, eu recomendo que vocês usem. E agora a gente vai lá para as perguntas norteadoras, e daí eu vou pedir a participação de todos, daí vocês levantam a mão, tá? Tá aparecendo aí, pessoal? Bruno, está aparecendo. É interessante a gente ressaltar que esse livro faz parte daquele acervo
que foi para as escolas, então ele é de fácil acesso para todo mundo. E ele também tem em PDF, é facinho de baixar, Sim. livre publicação. Então, como é um livro rápido de leitura e tem nas escolas, a apropriação dele é fundamental para a gente, pelo menos, ter um aporte acadêmico do assunto, né? Sim. Eu até estou aqui, eu já mostrei no começo, depois eu vou mostrar de novo. Ele está na escola, está no acervo da escola, como você falou, e é um livro muito pequeno, então, assim, esses 4 primeiros capítulos que eu falei aqui de forma rápida são apenas 37 páginas, né? Mesmo ele sendo pequeno, ele acaba sendo bastante profundo, né? Porque ela é bastante incisiva, né? É bastante incisiva. Então vamos lá, pergunta norteadora 1. No Brasil, a ideia é que a escravidão aqui foi mais branda do que em outros lugares, o que nos impede de entender como o sistema escravocrata ainda impacta a forma como a sociedade se organiza. Podemos ainda encontrar nas pessoas negativas em relação ao reconhecimento desses processos no cotidiano, como as questões do mercado de trabalho, violência policial, ou mesmo sutis diferenças de tratamento. Qual o maior impedimento por parte das pessoas de reconhecer essas obviedades, mesmo a partir de suas constatações diárias? Então, eu vou parar de compartilhar aqui Dá uma e vou aumentadinha abrir. na fonte, ô Bruno, que tá muito miudinho. Tá. Eu vou colocar aqui. Apareceu aí? Agora já tá melhorzinho de ler aí. Ainda tá pequenininho, mas dá para ler. Tem uma colocação da Elaine aí que eu acho que ela queria fazer uma parte. Então, Alan, como eu estou compartilhando, você pode ir tocando eles, a Né? fala, tá? Elaine, você tinha levantado a mão faz tempo. Faz seu posicionamento, daí o Bruno já conclui com a ideia. Então, a primeira pergunta, pessoal, é essa. Por que que vocês acreditam que a gente, mesmo sabendo que vive uma sociedade racista, por causa que é dessa ideia que o racismo é mais brando aqui, porque a escravidão foi mais branda, houve um momento que as coisas se harmonizavam, e de repente a gente, mesmo diante de um cotidiano onde as pessoas negras no mercado de trabalho não estão necessariamente proporcionalmente nas posições de liderança, a violência policial na periferia é bastante alta e ela acaba vitimando pessoas da pele mais retinta e mesmo diferenças sutis de tratamento no cotidiano, mas mesmo vendo tudo isso, mesmo sendo óbvio, mesmo isso sendo muito claro para a gente às vezes nega isso, independentemente da nossa origem. Por que vocês acham que a gente nega isso? Bruno, seria negar ou tolerar? É, negar ou tolerar. Por que a gente ainda tem a dificuldade de fazer essa reflexão mais crítica, mais profunda? E como você diz, a gente tende a abrandar, a tolerar, meio que querer apagar isso, não querer falar sobre esse assunto. O André acho que quer dar uma palavra. Bruno, eu falar isso agora, André Luiz. Bom, a questão é tolerar, mesmo porque a nossa sociedade ela tem já vem com esse preconceito estabelecido, então torna-se uma coisa normal, meio que sutil e meio que normal, entendeu? As pessoas fazem sem perceber o que estão fazendo. Sim, é uma naturalização, né, André? Entendeu? Sim, uma naturalização. André, mas não havendo dolo, não quer dizer que não há a postura, né? A gente tolera,
mas também não se esforça para que mude, né? Mas isso vem ao longo de um tempo, né? Você tem que trabalhar toda uma questão de conceito para que se mude isso. Não é do dia para a noite, entendeu? Se vai mudar essa postura, como bem já disse o Bruno, isso é uma questão estrutural, entendeu? 10 anos para nós é muito, mas para um país é pouco. Sim, Né? o que o André falou. Relativamente novo. Então, vai ter para desconstruir todo esse discurso. A Elaine, Bruno, a Elaine colocou aqui que é normalização, né? Há uma normalização dessa prática, né? Ou seja, está normativizado também. Sim. Ela não quer abrir o microfone, Elaine? Elaine, quer falar? Professor? Oi. Professor, meu nome é Juarez, sou professor de filosofia. Eu não enxergo o racismo como algo puro da sociedade. Eu não enxergo a sociedade, aliás, como uma sociedade racista. Eu enxergo a sociedade como uma sociedade pluralista e algumas pessoas dentro da sociedade, sim, essas são racistas. Porque eu faço parte da sociedade e eu não sou racista. Aliás, eu sou negro, né? E nessa questão de sociedade racista, não acredito nisso, porque a sociedade em si, não é racista. Racistas são algumas pessoas dentro da sociedade, o que torna muitas falas, tornando a sociedade toda como um conjunto racista. E isso não é uma verdade. Entendi a sua posição, professor. Você parte do pressuposto que você tem pessoas racistas e pontualmente, então, você tem atos de racismo, né? Injúria racial e etc., né? E não a abordagem da Djamila, que vai falar que o racismo é um processo estrutural e que está ligado com o processo da colonização, do apagamento da história da África, lá na África mesmo, né? Não um apagamento só do livro didático, né? Mas apagamento de não ver as peculiaridades da história africana, que são vários povos, né? Com várias questões. Você parte, então, do pressuposto que a gente vive numa sociedade plural, com diferenças e que elas são mediadas de forma sadia, na maior parte das vezes, e que pontualmente você tem algo que acontece e que a partir disso, então, daí você pode tomar uma medida legal contra essas pessoas que cometem esses processos de preconceito. Eu entendo a sua posição. Vamos para a segunda pergunta. A Lei 10.000... Bruno, Oi. eu queria dar Amarildo, queria dar uma Fala, contribuição, porque é que eu digo assim, o Juarez ele tem uma colocação do ponto de vista dele, a gente respeita, e a Djanira ela faz um apanhado do ponto de vista histórico, aprofundado. Na minha visão, ambos têm que ser respeitadas suas posições. Agora, eu vejo, do ponto de vista que o racismo ele está colocado não só nessa questão de pele, de cor, né? Como diz, cientificamente está provado provado não ciente, a ciência diz que raça não existe, né? Nós somos raça humana. E a questão aí, eu vejo hoje, a raça humana, ela é preconceituosa da pobreza, a pobreza em todos os sentidos, inclusive financeiramente, espiritualmente. Então, digamos assim, cada um tem uma forma de enxergar o racismo, e o racismo ele é estrutural, sim, mas eu vejo do racismo da estrutural do ponto de vista econômico também, né? Principalmente, porque a nós hoje, digamos assim, o pobre, todos nós, digamos assim, 95% da população quase que no mundo é pobre,
Porém, o próprio pobre tem preconceito do pobre, né? Isso, sim, preconceito, às vezes até racismo sobre o pobre, né? Muitas vezes, em virtude da questão financeira. Se o cara tem um veículo melhor que o outro, já enxerga de forma o outro preconceituoso. Então, hoje, a gente tem que pegar a grande dificuldade nossa, que a sociedade, o setor se afastou da questão de classe, da classe, classismo, né? Nós não temos mais classe. Tipo assim, o pobre, ele vai no shopping, ele já acha que é rico, e assim por diante. Digamos assim, nós temos negros racistas, muitos negros racistas, né? Isso, hoje, a gente tem que ver cada período, fazer uma análise por período, porque nós vivemos hoje no século XXI e a gente vê essa pobreza de espírito, pobreza cultural, né? E aí é muito difícil debater racismo com toda essa situação que nós vivemos, de a gente ficar debatendo uma questão que é estrutural, que no mundo todo, como a gente sabe, de vários níveis, mas a grande pobreza nossa é de conhecimento, é financeiro, né? E que gera aí cada vez mais racismo sobre o racismo, na minha opinião. Eu entendi, Amarildo, o que você quer dizer. Você quer dizer que ela coloca uma questão identitária, né? E tem uma questão que também é estrutural, que é a questão de classe, né? E daí você tem a questão econômica, né? Fundamentalmente, você vai ter a questão econômica e que você vai ter um preconceito fundamentalmente contra as pessoas da periferia, né? Eu falei também no começo a questão da violência policial, né? Então, o que você falou é verdade, né? Tem a questão de classe, mas a gente também tem que ver que toda essa estruturação histórica de classe também é uma coisa que vem lá do passado, que vem e que tem várias matizes para você analisar ela em cada momento do tempo. Como bom dia, meu nome é Janaína. Entendi, né? Além da questão Bom dia. Pode falar. Meu nome é Janaína. Quer falar? Bom dia. Eu sou da escola Marco Mencassi, né? Do Antônio Mencassi. Assim, eu não acho algo normal, entendeu? Eu nasci numa família negra, eu sou negra, né? E para mim não é algo normal. Nós nascemos sempre com aquela estrutura dentro da nossa casa, que nós temos que lutar desde a hora que a gente levanta, a hora que nós vamos dormir. Por exemplo, se a gente vai no supermercado com um chinelão de dedo, né, com uma roupa a mais assim, as pessoas já olham para a gente de uma forma diferente, né? Se você vai em qualquer lugar, então não é normal, né? É algo complicado, é uma coisa complicada. Concordo a parte da pobreza, né? Que existe uma estruturação assim da pobreza em si, você está entendendo? Mas é muito mais fácil você ver um policial, como hoje mesmo de manhã eu estava vendo no jornal, um rapaz negro na frente da casa dele, está entendendo? Ele não estava fazendo nada de errado, ele estava esperando simplesmente o carro para ele estudar, e os policiais arrebentaram ele está no hospital, porque ele era negro, e ele estava às 6 horas da manhã na frente do estabelecimento da irmã dele, esperando uma condução para ir para a faculdade. Você está entendendo? Então, não é algo normal, é algo totalmente complicado, porque, tipo, meu pai, ele ensinou a gente, né, eu e minha irmã, desde que nós nos conhecemos por gente, que nós temos que lutar no nosso dia a dia. Você está entendendo? A gente tem que ficar lutando, ficar mostrando para as pessoas quantas vezes a gente já foi parada em porta de banco porque eu estava de chinelo. Você está entendendo? E porque, por exemplo, as minhas vestes de baixo o sutiã tinha o bojo que tem aquele ferrinho, aí eu não podia entrar. Você está entendendo? E a outra mulher, que era branca, que estava com a mesma roupa que eu, tipo, com um chinelo de dedo até mais barato que o meu, entrou.
e eu não entrei. Então, a gente entende que não é normal. E as pessoas só vão entender isso quando é da pele, né? O racismo, infelizmente, ele vem de berço. Você está entendendo? Quando você pega assim, você conversa com uma pessoa e aquela criança olha e fala assim, nossa, mas você é preto, viu? A criança em si, o pai e a mãe que ensina, certo? Então, é de dentro de casa que vem. A gente luta aí fora com os nossos alunos, tentando mostrar, tentando explicar que nós negros não somos coitados, não somos nada, a gente luta, sim, certo? Mas essa estrutura, ela vem de dentro de casa, e infelizmente é lá do período colonial, sim, vem lá dos europeus, sim. Né? Até a nossa religião, dependendo, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente leva por isso. As pessoas olham torto para a gente, você está entendendo? Então, não é normal. É algo que tem que ser discutido e muito mesmo, não é normal. Entendeu? Desculpem, mas, assim, o que eu acho. Não, a sua contribuição, Janaína, foi ótima, né? Porque você pontuou bem, né? Há diferenças, né? Entre o branco pobre, né? E a pessoa negra. Não está no mesmo. A violência policial é maior na periferia, sobretudo contra o negro, né? Não tem como a gente varrer para debaixo a discussão. Ela é uma realidade objetiva, né? Então, na verdade, você contribuiu muito. Daí a segunda pergunta é sobre a Lei 10.639 de 2003, que alterou a LDB e que instituiu a obrigatoriedade do ensino da história da África e afro-brasileira, nas matérias de história, língua portuguesa, artes, enfim. E daí a pergunta quais as lacunas temos em nossa formação enquanto docentes para que possamos conseguir implementar ações nas nossas salas de aula? Somos ainda formados dentro de uma narrativa de história única, centrados na interpretação da visão europeia desses fenômenos? Independente da nossa formação ser mais recente ou não, a gente na faculdade leu bastante autores e autoras negras e negros. A gente teve uma aula de história da África mesmo, não da escravidão nas Américas, história da África, bem fundamentada? Ou a gente ainda é refém da narrativa hegeliana, de uma história única, que apaga o continente africano e trata ele como uma coisa só, e a gente tem dificuldade nesses processos? E como a gente pode implementar a lei, né? Dentro das nossas aulas, dentro das situações de aprendizagem do nosso cotidiano de professor? Então, essa é a segunda pergunta. Bruno, Paulo Roberto está com a mão levantada. Ele pode falar. Bom dia a todos, podem me ouvir? Sim. É uma coisa complicada, porque, de forma geral, essa temática é tratada de forma muito deficiente. Eu acho que um dos principais problemas é confundir racismo com escravidão. E ainda hoje, muita gente pensa que a escravidão foi meio que inaugurada pelo europeu. Sabemos que isso não é assim. Inclusive, eu tenho em mãos aqui, né, material assim, História Geral da África, a síntese da Unesco lá em volumes, que foi resumido em 2, um material que eu uso, inclusive, para dar aula, e aqui está doméstica, e também comercial que existia na África, muito antes de chegar o europeu lá. E uma coisa complicada aí que eu vi no começo, né? Todos nós somos racistas, mas não no ponto de vista criminal, mas social. É complicado porque, assim, ao mesmo tempo que no meio acadêmico se diz que quem sofre opressão não pode ser racista, porque ele é oprimido. Ora, eu descendo de índio, então eu não posso ter racismo porque eu sou da classe oprimida. É complicado isso aí.
Então, algumas coisas são bem colocadas aí no mercado, né? Às vezes é preciso pensar melhor nisso. Outra coisa é insistir também no racismo na questão epidérmica ou então simbólica. Eu tenho também um trabalho aqui do professor Guido Barbucciani, dizendo como que o genético ele ressurgiu com força de um tempo para cá, só que muita gente não dá atenção para isso. Já que a cor da pele não quer dizer nada, já foi provado isso, então estão procurando aí nas diferenças genéticas, né, se algumas pessoas têm mais aptidão para exercer um ofício, uso para matemática, e se isso tem a ver, sim, primeiramente genética, e depois se isso vai manifestar na pele. Então, são coisas aí que eu acho que é complicado, está longe de resolver isso, né? O que acontece, de novo, como eu disse, é insistir de novo nessa coisa preto no branco. E o racismo vai além disso. Outra coisa também que eu acho problemática, claro que ninguém não tem como negar o racismo estrutural, ele está estampado aí, não tem como, basta olhar para a área social, né? Mas o problema é quando alguém trata o racismo não estrutural, por assim dizer, como se fosse uma evidência anedótica ou falasse de acidente. Então, essa preocupação em nós, enquanto formadores, professores, né, pesquisadores, eu falo da área, é preciso, assim, sair um pouco dessa, como fala? De novo, desse preto no branco, tá certo? E, gente, não tem como negar o racismo, ele está aí para quem quiser ver. Não existe. E outra coisa, é bom tomar cuidado com o que você quer dizer. Não é porque o negro tinha escravo negro que o branco está certo em fazer a mesma coisa. Que às vezes a gente tenta abordar, do ponto de vista histórico, olha, o que foi a escravidão, o que foi o racismo. O escravo não foi escravizado por causa da cor da pele. A cor da pele como elemento diferenciador só veio mais tarde. A escravidão tinha a ver com o quê? Com um sistema político e jurídico que tornava um ser humano propriedade do outro. Só depois que a cor da pele veio ser um elemento diferenciador. O que acontece... Então, professor, a diferença, eu entendi toda a estruturação que você fez, e o racismo lá no Código de Hammurabi, né, lá na lei mosaica, né, Roma, a diferença a questão do escravismo do europeu vai estar ligado à mercantilização, né? Opa, parece Eu acho que o sinal do Bruno está meio ruim. O sinal do Bruno está meio ruim. A conexão do Bruno parece que morreu aí. Vamos ver se ele se reconecta, né? Paulo, a ideia do escravismo e o racismo não são antagônicas. Elas nem tem cabimento da gente pensar que é antagônica, né? O princípio aí da situação racial é a questão de oportunidades e meios que a população negra hoje se depara, né? Se nós formos buscar aí a história de minorias sendo oprimidas ou de uma grande população sendo oprimidas, tudo ok, né? Mas quando a gente vai falar sobre a vertente do estudo das práticas antirracistas, principalmente nos dias de hoje, ela é muito voltada mesmo à questão de cor de pele, que é essa questão estrutural, né? Hoje nós temos uma estruturação da sociedade que dificulta oportunidades à população negra, e não é só no Brasil, né? Você pode ver isso, por exemplo, hoje. Nós estamos num momento de pandemia, num momento extremamente tenso de saúde, e você não vê nenhum tipo de reportagem sobre a situação africana no caso do Covid. Parece que não existe. Simplesmente apagam a realidade, né? Ela está falando, né? Oi, sou eu mesmo. É você que está falando?
Então, é assim, é aquilo que eu falei, assim, é tão assim, delicado tocar no assunto, que, olha só, nem de longe eu queria insinuar que o racismo não são associados, de jeito nenhum. O que eu estou dizendo é, dependendo de como a gente aborda a questão, as pessoas tendem a achar, então, já que tinha escravo negro na África, então o branco não tem errado em fazer, em escravizar o negro também. É tão absurdo quanto aquela história. Já que pobre denuncia, explora e mata pobre, então o branco está certo em fazer isso, o opressor não está errado. Eu caí aqui? Sim? Eu caí ou voltei? Última vez que vocês me viram? Eu não estou discordando de jeito nenhum, gente, por favor, né? Na verdade, não há nem discórdia, Paulo. É só uma complementação da sua ideia. Sim. Não estamos discordando do ponto de vista. É só mais um apêndice em cima dessa ideia, né? Não, isso sim, eu compreendi. Desculpa, eu compreendi o que você falou. Não está discordando, mas eu falo, do jeito que, às vezes, como nós abordamos isso, inclusive no ambiente escolar, as pessoas tendem a tratar de forma leviana, assim, então você está legitimando, achando que tudo certo. Não é isso, né? Por isso que eu falo assim, para um pouco de cuidado, né? Não que você esteja, discordando, isso cumprimento, claro, mas a gente é muito mal interpretado quando tenta abordar a questão dessa forma. Pessoal, então vamos dar prosseguimento. O professor falou na pergunta 2, que eu falei sobre a questão da lacuna que a gente tem sobre a história da África, a questão toda que vai envolver um certo apagamento da história da África no próprio continente africano, né? Ele falou da questão das questões internas da África, a questão da escravidão interna lá, a questão da escravidão não ter sido inventada propriamente pelo europeu, pelo colonialismo, é a escravidão mercantil que é inventada. E daí a outra pergunta era como a gente pode trazer autores negros para a sala de aula. Mas essa eu vou deixar no ar e já vou deixar o Alan dar prosseguimento. Alan, é com você então. Aqui, pessoal, o livro, tá? Vocês estão vendo todos os livros aqui, tá no acervo da escola. É um livro bem pequenininho, muito fácil de ler, e eu convido todo mundo, independente das posições pessoais, enfim, a dar uma olhada no livro, sem muita trava, que eu li o livro há pouco tempo, né? E eu gostei, eu achei interessante, me acrescentou bastante coisa, né? Então, deixa aí como indicação, e agora eu passo para o Alan. Vai lá, Alan, até mais. Hoje, mas tá dando falha. Abri hoje, mas tá dando falha. Deixa eu... pessoal, desliga o áudio. Beleza. Vamos lá. Pessoal, a minha colaboração hoje nesse aprofundamento, ela vai vir em duas partes, né? A primeira parte é nós falarmos a respeito da mídia, né? Porque a mídia, né? Ela tem o poder, né? Ela é uma ferramenta de generalização de um indivíduo ou de um grupo, né? Ela consegue associar traços positivos e negativos de pessoas. No caso dos negros, hoje a mídia, ela ressalta muitos pontos negativos e cria um estereotipo, uma construção de uma sociedade que denigre uma imagem, né? Esta é a ideia fundamental de nós falarmos de mídia, porque existe um bombardeio de informações vindas pela mídia, e ela é um instrumento de formação da sociedade, né? E é uma formação não igualitária. Hoje, a mídia, ela cria um perfil, um estereotipo, uma generalização da raça negra como subalterna, né? E é um estudo que nós temos que fazer em sala de aula para tentar quebrar alguns desses paradigmas, né? A base
dessa fala que eu vou ter hoje é uma replicabilidade do próprio centro de mídias, algum material a gente trouxemos até de fora, tá? Eu vou dar uma compartilhada com vocês em um material, alguma coisa a gente trouxemos de fora, outras coisas a gente usamos do próprio centro de mídias, tá? Veja se apresenta aí para vocês. Nós vamos falar sobre essa representação das pessoas negras na mídia e por que é importante a gente trabalhar essa questão de estereotipos, né? Não é de hoje, né? Não é de hoje a questão do estereotipo do negro na informação visual, na informação de massa, essa aparência de normalidade, ela não é de hoje, né? Eu coloquei aí na tela de vocês uma obra que hoje a própria Disney, ela tenta mais ou menos dificultar o acesso, mas com a tecnologia é muito fácil. Até convido vocês, antes de ontem eu fiz questão de ir lá no YouTube, dar uma olhada, falei, deixa eu ver esse negócio mesmo, né? É uma obra de 1946, ela ganhou até um Oscar de música, né? Chama-se Canção do Sul, né? A Disney lançou agora 200 mil streamings pagos de materiais dele. Interessante que esta obra não está nos streamings oficiais da Disney, né? A Canção do Sul, esse senhor aí do lado, né? E conta a história de um contador de história na época da Guerra Civil dos Estados Unidos, né? E mostra um estereotipo de uma pessoa que ela tinha o dom de contar a história, mas demonstra a estrutura social do negro bem diferente, né? Inclusive, você pode ver que tem uma outra personagem que é um menino negro, né? As vestimentas dele é diferente, o tratamento dele no filme é diferente, ele é o único que anda descalço, né? E tentam mostrar uma condição menor culturalmente, né, do negro, né? Isso em 1946 pela Disney, né? Hoje, quando nós analisamos uma obra antiga, um livro antigo ou uma coisa póstuma, né, nós temos que ver o contexto histórico e a formação social daquele momento, né? A gente demonizar o que foi feito, de vez em quando, é tentar negar os fatos, né? E acontece muito, né? Hoje, por exemplo, existe também uma corrente de demonização do Monteiro Lobato, né? Falando que a situação dos personagens, por exemplo, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? A gente pega lá o tio Barnabé, a tia Anastácia, né? É um estereotipo de pessoas esteticamente não bonitas, né? Pessoas aculturalizadas, pessoas que não faziam parte do núcleo familiar da obra, seriam serviçais para o movimento da obra do Monteiro Lobato. Temos que ver qual que era o contexto que Monteiro Lobato escrevia, né? Ele não era conhecido por ser um abolicionista, né? Longe disso, né? O próprio estudo histórico da vida e a biografia do Monteiro Lobato vai demonstrar que ele não é um abolicionista, né? E esse estereotipo já vem na nossa formação de primeira infância, né? Você pode ver isso na Disney, você pode ver isso nas obras literárias brasileiras, né? É uma questão de estrutura social, aonde o negro entra nesta mídia, né? Um outro corvo aí que ele é da outra obra da Disney de 41, do Dumbo, né? É o corvo que ensina o Dumbo a voar, né? Ele é uma charge, né, de um personagem chamado Chical. Eu tô fazendo agora. Pessoal, desliga o áudio, por gentileza, né?
O Jim Crow é um estereotipo do negro farastrão, do negro malandrão, né? O negro a par da sociedade, né? E a Disney mesmo colocou aí esse estereotipo, e quando eles fizeram o live actions do Dumbo, né? Essa nova releitura da obra, eles até tiraram isso. A Disney, ela tem um autopoliciamento, claro que a história não se apaga, mas é interessante a gente ver como que foi a desenvoltura da sociedade, por exemplo, americana, e ela impacta na nossa, porque esses filmes são do nosso contexto também. Nosso consumo cinematográfico, ele é muito maior americano do que qualquer outra parte do mundo. É interessante a gente ver como que era essa estrutura e o que eles venderam para nós, e o que nós compramos, e absorvemos isso, né? De vez em quando passa uma mensagem suave de que o Corvo era bacana, que o Corvo era malandrão, tal, mas existe todo um movimento racista nos Estados Unidos que denotava esse Jim Crow, né? Deixa eu colocar. Né? Em seguida, nós temos alguns negros na mídia aqui brasileira, né? Vamos lá, né? Nós estamos falando de século XX. Isso aí é a nossa adolescência, alguns mais novos aí, infância, né? A gente vai pegar os negros na nossa adolescência. Por exemplo, Tião Macalé era dos Trapalhões, foi da Praça é Nossa, ele tinha aquele estereotipo lá do negro feio, desdentado, era tipo um mendigo que tinha ali na praça e superlativavam esta visão do negro, né? Nós temos a Vera Verão, né? Que a gente pode falar da comunidade LGBTQI+, né? E sempre superlativando o estereotipo, né? E isso era cômico. Hoje já não temos um espaço para esse tipo de cômico, né? Mas o cômico era o engraçado para aquele momento, falarmos que Vera Verão, Tião Macalé, né? Daí passando para o século XXI, a gente tem aí o Zorra Total, Adelaide. Adelaide, ela denota o começo do século XX, por exemplo, nos Estados Unidos, com blackface, que é um artista branco que se pinta de preto e cria um superlativo da visão ao negro. Não tem muito cabimento isso para os dias de hoje, né? Quem quebrou muito esta imagem do blackface, ou trouxe para o Brasil a questão de cultura do teatro negro, né? Quebrou essa ideia de colocar um ator branco para fazer um negro, né? A gente pode denotar o Abdias Nascimento, que ele fez o Teatro Experimental do Negro, e trouxe uma trupe de teatro negro e com obras salientando o potencial artístico mesmo, né? Não deixando o negro como o empregado, como a empregada doméstica, como o serviçal, trouxe o protagonismo. É muito interessante a gente dar uma olhada na obra, na biografia desse Abdias Nascimento. Ele fez um trabalho aí no século XX, começo do século XXI aí, né? Muito grande com esse teatro experimental. É interessantíssimo a gente dar uma olhada nessas obras e ver como que ele desenvolveu uma trupe dando protagonismo ao negro, né? A gente pode citar outras coisas no século XX que era normal para nós. Não quer dizer que seja normal socialmente, mas como nós falamos no começo, era aceito, né? Nós temos, por exemplo, o Mussum, dos Trapalhões, que era o quê? Era o alcoólatra, era o cara vida mansa, era o cara que, dentro das próprias enquetes dos Trapalhões, ele sempre era motivo de um perjúrio, né? Era o negrão, era o fumaça, era o malandro, e isso era aceito, né? Não quer dizer que a gente deve apagar o passado, nós devemos ver essas obras e colocar esse ponto de questionamento nos nossos alunos, mostrar, ó, isto não era aceito.
como no começo do século XIX, o circo ele era uma exposição de anomalias, né? Síndromes, doenças, anomalias, e isso hoje não nos cabe, né? Hoje você tem o circo, mas com outra visão. É interessante fazer esse estudo histórico e mostrar para o aluno, né? A sociedade deve desenvolver-se, porém, nós temos que conhecer como era, né? Quando a gente fala em Mussum, 2018 foi feito um documentário muito interessante sobre a biografia dele, como músico, como artista, como uma referência social na comunidade da Mangueira, né? Então, ele tinha uma participação não só cômica, que era superlativada como uma pessoa denegrida, mas ele era um cara extremamente inteligente. Se vocês tiverem oportunidade, busquem o documentário sobre o Mussum de 2018. Ele é bem completo e mostra a pessoa humana, né? E não somente aquele caricato do negro no Brasil, que era o que se vendia, né? Nós, na nossa faixa etária, nós vivemos com esse tipo de brincadeira. E para nós era aceito como brincadeira. Porém, nós temos que quebrar essa barreira de aceitar esse tipo de postura social. Isso não cabe hoje. Não tem jeito de aceitar um tipo de postura assim, né? Eu converso muito em casa e falo que eu sou um racista em reconstrução, porque eu cresci dessa forma, né? Estou me policiando, me reconstruindo. Então, você aceitar que você foi construído nesta sociedade é o primeiro ponto para você conseguir fazer mudança. Porque se você acha que aquilo era normal e é normal, não tem mudança. Então, eu sempre digo, eu sou um racista em reconstrução, tenho que mudar, né? E é um trabalho, como o André falou, leva tempo aceitar-se, né, nessa estrutura social, né? Voltando à questão de mídia, né? A questão da objetivação da mulher, por exemplo, né? Nós temos aí uma novela, Chica da Silva, nós temos na Globo a novela Da Cor do Pecado, né? Que trazia o negro como um objeto, a mulher negra ainda mais como objeto. A ideia do pecado ser algo ruim, ou ser, no caso, a mulher, um objeto carnal, né? E trouxe todo o enredo da novela em cima desta ideia da mulher objeto, né? É muito interessante a gente ver essas obras e ver que elas vão mudando os pontos de vista. Estudar esse movimento social, como própria sociologia, ciências humanas, ver como que isso poderia ser tendencioso e nós não observarmos, né? Outra coisa que a gente pode ver na mídia, muito interessante, né? Podemos ver aí A Cor do Pecado, de 2004, né? Vamos falar de algumas obras, por exemplo, o Cidade de Deus, né? Cidade de Deus, e ele traz o negro na favela, a questão da opressão social, e você vê que a vertente que traz o filme é que a oportunidade do negro naquela obra é o tráfico, é o crime, é a violência, né? É uma população nervosa, né? Não vamos tapar o sol com a peneira e falar que as condições sociais numa comunidade é a melhor, mas você criar esse estereotipo que a única saída da pessoa seria com a violência é complicado, né? Então, trazermos esse tipo de análise ao aluno, ver a obra e analisar ela num contexto de sociedade antirracista é interessante, né? Não depreciando a obra. O filme tem os seus valores, porém deve ser feita uma segunda análise quanto à estrutura social que é apresentada. Ela não é fictícia e ela não é uma obra aleatória. Nós sabemos que isso existe. Como o próprio Amarildo falou agora, é uma questão social de oportunidades também, né?
Tem um outro seriado produzido pela Globo, chama-se A Irmandade, né? Ele dá um protagonismo negro muito grande nesse seriado, né? Mas ele também mostra que mesmo os negros nesse seriado, né, que tem um estudo, que tem uma posição social interessante, que consegue ter uma rentabilidade financeira diferenciada, também se voltam à questão do crime, né? Então, mesmo o negro ele tendo essas condições, a obra ela desconstrói o negro falando, ele tem a vertente de ir buscar o crime, né? Então, esta análise é importante a gente fazer com os alunos, mostrar as obras e fazer esse questionamento, né? Nós temos aí um ator que hoje está em evidência, né? O Babu Santana, né? E se a gente for pegar a biografia dele, pode ir lá no Wikipédia, né? E ver quais os papéis que ele conseguiu protagonizar. É preso, arrombador de carro, é capanga, assaltante, bêbado, traficante, né? E é isso que aparece de oportunidade para ele trabalhar, né? É interessante ver que, mas ele é protagonista na obra. Ele é protagonista, mas com um papel que dá uma vertente social deturpada do que é a realidade, né? Claro, não podemos simplesmente falar, não, o mundo é maravilhoso e o negro, pela mídia, está sendo denegrido. Não, não é pela mídia. A nossa sociedade se estrutura dessa forma, que foi o que o Bruno falou, né? Uma coisa interessante, falando, por exemplo, do Lázaro, né? O Lázaro Ramos, em 2011, ele protagonizou uma novela que era O Insensato Coração, né? Dentro das novelas do período que foi transmitido O Insensato Coração, ele era o protagonista, ele tinha um papel de destaque, ele não era uma personagem voltada à criminalidade, e para o público foi a menor audiência das novelas naquela faixa horária. Então, a própria aceitação da sociedade fala, pô, como que um negro ele vai ter esses status sociais? Na verdade, pode ser uma mensagem subliminar, né? A aceitação do público para esta novela foi menor do que as que o negro aparecia como uma personagem subalterna, né? Então, é interessante, existe as aberturas na mídia, só que de vez em quando não existe a aceitação do público para esse tipo de obra. É interessante a gente dar uma olhada nisso, né? Eu também acho que seria interessante a gente fazer um estudo, os professores buscarem, né, um diretor, né? Ele se chama Walter Regi, né? Ele tem um curta que é muito bom a gente ver, é um curta chamado Preto no Branco. É um curta de 15 minutos, né? O Walter Regi, ele também é da comunidade LGBTQIA+, né? E ele tem essa obra que deixa como protagonismo o negro, né? Vejam as obras de Walter Regi, é interessantíssimo a gente ver a abordagem, a visão social, voltando à questão de sociologia, né? Ele é curtinho, 15 minutos, mas ele é um soco no estômago, ver a visão desse diretor da comunidade negra no meio social. Muito interessante a gente dar uma olhada nisso, tá? Deixa eu ver aqui as minhas anotações, né? Esse Walter Regi, ele tem uma obra que ele trouxe aí o Babu Santana, né? É uma obra chamada Café com Canela, né? E o Babu Santana, ele é um médico, né? E ele é um médico e evidencia na obra também a religiosidade africana do médico, né? A personagem, ela tem uma religião de descendência africana. Então, as obras desse Walter Regi é muito interessante a gente dar uma olhada, né? Tem a obra dele chamada M8,
Quando a morte supera a vida, também é muito bom. Todas essas listagens, pessoal, a gente vai deixar disponíveis para você no Drive da diretoria, tá? Muitas dessas coisas que eu estou falando para vocês, dessas obras, né, é de acesso fácil no YouTube. Pegar, baixar e levar lá para os nossos alunos, dar uma olhada no momento de aula sobre esta temática, tá? Tem uma obra interessante que tem a Cacau Proença, né, deste mesmo diretor, né, Humor, Gostosa, Linda e Sexy. Tá? Fale, amiga. Fale. Opa, pessoal, olha o áudio. Né? Gostosa, Linda e Sexy, com a Cacau Proença. É interessante a gente dar uma olhada nesta obra do autor. Tá? Jaqueline, ligue o áudio, por gentileza. Alan. Oi. Tem umas falas aqui, bem no começo do ATPC, que é uma fala da Elaine e uma fala do Daniel, né? É um conjunto que complementa bem o que você falou, o que o Bruno tem falado também, que todos falaram. Ai, seu Luiz. Se quiser, beleza, depois eu entro para falar. É a sua mulher, tá? Deixa eu só desligar o áudio da Jaqueline aqui. Opa, ela mesma desligou. Qual que é a fala, Walter? Então, vamos lá. Posso adentrar com ela? Pode, daqui a pouco a continuação na mídia. Tá, o Daniel, ele coloca aqui, né, que a questão do conceito sobre o racismo estrutural, ele é real, né? Ele colocou no começo que concordava em partes com a fala do Amarildo, né? Mas nós temos que verificar também essa questão do racismo estrutural, que a gente... vou resumir um pouco a fala dos dois, que é muita coisa, acho que tem uma coisa que fala um pouco da outra. É o seguinte, o que se dá para entender aqui, é que o que eu vi até agora, que eu vi que foi pontuado aí, quando se fala do racismo estrutural, nós, isso é muito comum na nossa sociedade, nós levarmos a partir de um recorte da minha família, que meu pai, meu avô, meu tio, né? Só que nós temos que verificar que o processo do desenvolvimento histórico, né, o que engendrou o processo da escravidão no Brasil, lógico que a escravidão ela não começa com os negros, mas o reflexo da escravidão, dos 380 anos de escravidão no Brasil, é o reflexo do tráfico negreiro vindo da África, né? O processo de desenvolvimento do plantation, né? Que é quando o Brasil começa a se desenvolver agrariamente, né? O start ali. E nós temos que entender que, para entender esse processo, nós temos que entender o processo histórico anteriormente. O livro da Djamila, que o Bruno trouxe para nós, ele é importantíssimo. E é importante que nós leiamos eles, né? É importante que nós leiamos a história, conheçamos a história da África, conheçamos a história do Brasil, para que a gente não cometa equívocos. Não estou falando que nós aqui cometemos equívocos, né? Mas que nós não cometamos equívocos no futuro, né? Porque para dar uma formação para o adolescente, concordo com... Eu não lembro quem falou no começo, né? Que, mas não tem como mudar isso agora. Eu concordo, nesse momento não. Mas nós podemos semear essa semente aí, e para um futuro que as próximas gerações não passem por isso que as passadas passaram, como o Alan mostrou aí agora, né? Era comum nos anos 70, 80, a gente ver o Mussum, ver o Seu Macalé, e para nós era normal isso aí, né? O Monteiro Lobato, que hoje é execrado, né? As pessoas execram, mas naquele momento era normal aquilo, né? Para que isso não seja normal no futuro, nós temos que começar a pontuar e a valorizar a cultura e a reconhecer a cultura e estudá-la, né? Para que a gente, principalmente os professores, nós como formadores, temos esse compromisso, né, de entender cientificamente o processo para que a gente possa propor formações e propor a formação de um país mais justo no futuro. Eu acho que é isso, minha fala, só, Alan, me delonguei. Vamos lá. Pessoal, então eu estou colocando algumas obras que eu passei a semana assistindo, muito boas. Algumas criam esse estereotipo, outras não criam estereotipo. É bom a gente ver quais são os autores, quais são os diretores, e tudo obras produzidas por diretores, autores, produtores negros,
né? A gente vê que existe um potencial igualitário, tanto o negro como o branco. Não é uma questão a cor te dá o talento. Não, jamais. A gente não pode pensar dessa forma, né? Voltando aí à questão da mídia, né? Em 2019, a Rede Globo ela fez também uma outra novela, né? Essa eu não acompanhei, eu estou pegando só pela sinopse, né? Onde existia um protagonismo negro gigantesco, tá? A novela é Amor de Mãe, 2019, né? Aí você tem a Thais Araújo fazendo uma advogada, você tem a Érica Janussa, né, que é uma tenista, o Rafael Logan, que é um professor, Ana Flávia Cavalcante, que é uma investigadora de polícia, você tem a Jéssica Ellen, que é uma professora. Então, você tem uma série de atrizes negras e atores negros com protagonismo na obra. Então, demonstra que a sociedade ela exige esse posicionamento, né? Pegando uma passagem lá do livro da Djamila que o Bruno trouxe, né? Ela tem uma passagem que eu achei bem interessante, né? Que é a questão de nós nos questionarmos na estrutura social, né? A ausência no negro como protagonista na sociedade, né? Nós vemos que quantos Joaquins Barbosa nós temos no Supremo Tribunal, né? Quantos CEOs de empresas multinacionais nós temos negros, né? Quantos prefeitos, governadores, presidentes nós temos negros, né? Então, a distribuição social ela é clara, não dá para nós negarmos isso, né? Nós temos uma população de quase 50% de população negra. E a representabilidade dessa população na sociedade, ela é ínfima, né? Quando falamos de protagonismo, aí a situação da mídia, ela é opressora, né? Sexta-feira, já tem umas 3 sexta-feiras que eu estou assistindo na TV Cultura, logo após o Jornal da Cultura, acaba às 22, né? Tem um programa chamado Estação Livre, na TV Cultura, e ele traz muitos artistas, poetas, escritores, cineastas, né? Produtores negros. É um programa excepcional, recomendo que vocês... Porque ele abre horizontes. Muitas vezes nós não temos o conhecimento do talento pela falta de acesso ou pela falta de pesquisa, né? Então, hoje, o movimento que eu estou trazendo para vocês são referências para nós nos municiarmos de conteúdo para poder apresentar ao aluno. De vez em quando, nós não temos esse conteúdo. Eu estou há 3 semanas buscando conteúdo e consumindo freneticamente essas obras, que é para mim ter uma certa propriedade para quando chegar no aluno falar, procure fulano, procure Beltrano, faça as anotações, indique as obras, né? E também indique as obras que elas tenham uma característica negativa, para poder ser material de debate, né? Na nossa juventude, nos Estados Unidos, isso nós estamos falando hoje, 2019, 2015, 17, que é essa mudança na mídia televisiva aqui no Brasil, né? Nós podemos voltar um pouquinho no tempo, por exemplo, os Estados Unidos ele já tem essa mudança estrutural de produção na década de 90, né? A gente pode pegar uma produtora chamada Touchstone Television, ela é um braço da Warner Bros., né? Ela que produz aquele Eu, a Patroa e a Criança, produz aquele seriado do Will Smith, né? Produz Todo Mundo Odeia o Chris, e você pode ver que a maior parte dos protagonistas são negros, né? Então, a própria Warner Bros. Criou um braço televisivo de sucesso, e é um sucesso até de exportação, onde o protagonismo negro aparece, né?
Tem comédia? Tem comédia, mas se você for pegar a biografia de cada um daqueles atores, você vai ver que eles não somente são da comédia, né? E eles vão buscando. Então, nós estamos atrasados pelo menos 2 décadas em relação ao mundo na produção e o acesso às obras de protagonismo do negro, né? Então, é interessante nós nos municiarmos, pesquisarmos, buscarmos, porque brigar contra a mídia é muito difícil. Nós, como professores, que temos 40, 50 minutos de contato com o aluno, e a televisão que tem 24 horas, o Facebook que tem 24 horas, a TV a cabo que tem 24 horas de bombardeio no aluno, né? É difícil, mas é interessante sempre estar fomentando ao aluno estas fontes. Estas fontes são interessantes a gente sempre mostrar, né? As obras, música, musicalidade negra no Brasil é gigantesca, né? Aqui tem uma obra do Tony Tornado. E é interessante a gente trazer para o aluno não o trivial, e sim o diferente, né? Você trazer o funk, não depreciando o funk, claro, cada um gosta do que gosta, mas mostrar para ele que essa história da música negra, ela não é de hoje, né? Trazer alguns autores que de vez em quando o aluno não conhece, né? Porque também existe um pejúrio em cima da música atual. Mostra que esses que estão hoje na mídia, o precursor veio lá de trás, de algumas décadas atrás. Você pode pegar o Jorge Ben, né? Jorge Ben, que agora virou Jorge Benjor, né? A história desses cantores, é interessante apresentar o negro. De vez em quando ele não conhece. E nós, como multiplicadores, é interessantíssimo a gente fazer essa abordagem, essa pesquisa e ir disponibilizando as indicações aos nossos alunos. Porque assim a gente consegue, pelo menos, quebrar esse paradigma da mídia. Mostrar para o aluno que existe coisa melhor, né? Porque é muito fácil ligar a TV e ver o que tem lá. E o que tem lá não é bom, né? Não é bom porque o aluno também não tem essa visão questionadora. Não foi fomentado no aluno ele questionar estas obras. Ele simplesmente aceita, que entra no que nós estávamos conversando no começo, né? Falar, é naturalizado. Não pode ser naturalizado. Nós não podemos aceitar a naturalização da inferioridade de uma raça. Não tem cabimento um negócio desse, né? E nós não estamos nem falando de uma raça de minoria, né? Nós estamos falando de uma raça em população igualitária, né? Não é aceitável nós termos uma sociedade com uma representação negra tão grande e com uma ascensão tão pequena, né? Walter, tem alguma outra colocação ou posso passar para a segunda temática? Eu acredito que é isso, Alan. É importante, né? Inclusive, a Elaine colocou aqui, ela colocou, né, detalhe, os pretos não estão mais a fim de esperar. O que talvez explique o movimento Fogo no Racista. Enquanto se demora para a ressignificação pessoal, pessoas pretas estão sofrendo, são presos por engano, ágatas morrendo, balas perdidas encontrando corpos pretos. Quem sofre as consequências dessas estruturas dominantes tem pressa. Pedir paciência para quem sofre as consequências é cruel demais. Ter que esperar a conscientização de cada um é, mais uma vez, colocar o preto à disposição da mobilidade estrutural racial a serviço dos brancos. Falou excelentemente aqui. E eu respondi a ela aqui, Alan, justamente isso, né? Por isso que é importante, lógico que a gente fala da educação, que ele é um processo, né? Mas é importante o movimento. É importante fazer parte dos movimentos. Por quê? Porque o movimento tem que fazer o reconhecimento do processo histórico e propor a luta, né? Eu, como branco, vou me colocar aqui, eu sou racista, porque eu nasci numa sociedade racista e porque eu tive privilégios com relação a muitos negros na minha vida, mesmo sem saber, mas tive. Então, a gente tem que, o branco, não basta você não ser só racista, você tem que ser antirracista, né? Porque senão a gente não consegue mudar. Levantar essa bandeira, fazer pesquisa, que eu falei, eu sou um racista em reconstrução. Existem falhas, existem muitas falhas, né? Na própria construção da minha pessoa tem essas falhas, mas aí você tem que trabalhar isso dioturnamente, se policiar e não aceitar se manifestar mesmo, falar, não, isso não está certo, isso está errado, tá? Então, quanto a essa situação, podemos passar então para a próxima fase aqui.
É isso, Alan. Muito obrigado pela fala. Então, temos mais uma... pessoal, se tiver alguma colocação, grita aí, porque eu não consigo ver o chat, eu não consigo ver nada, né? Agora a gente vai trazer para vocês uma situação que pode ser feita em sala de aula. Uma prática que dá para ser feita em sala de aula. É interessante a gente dar uma olhada nela, tá? Deixa eu localizar ela aqui nos arquivos. Aqui. Deve estar compartilhando com vocês, né? Meios de comunicação e representação negra, representabilidade negra, né? Esta prática de sala de aula, ela foi desenvolvida na SEDUC, mas ela foi feita no laboratório antes de apresentar aos professores. Então, eu participei também da formação desta prática pela COPED. Eu estava escrevendo os materiais e eles mandaram para a gente ver essa representabilidade. Então, fizeram o laboratório e depois viram se tinha uma aplicabilidade prática, tá? Os professores que fizeram a aplicabilidade em loco foi a Priscila e a Simone, elas são da Leste 1, se não me engano, são da Leste 1, tá? Então, foi feita a abordagem, a gente montamos todo o roteiro, e daí eles fizeram a aplicabilidade e trouxeram as devolutivas para a gente. Então, é um negócio interessante que dá para aplicar em sala de aula, tá? Fizemos aí a triagem das habilidades que podem ser trabalhadas, tá? Todas de ciências humanas, é interessante a gente dar uma olhada, tá? Ensino fundamental e médio. O laboratório foi feito com alunos do ensino médio, pessoal. Claro que cabe ao ensino fundamental, mas você tem que ter um certo tirocínio na abordagem, porque ele não foi voltado para o ensino fundamental, mas ele pode ser utilizado. Aí vai da sensibilidade do professor, tá bom? Essa atividade, ela é dividida em 6 movimentos, né? Tem a experimentação, a observação, a reflexão, a informação, a intervenção e a desnaturalização. Então, ela é feita em 6 movimentos, né? Que é a ideia da trilha formativa do currículo em ação, movimentando em 6 etapas, tá? Então, a atividade interessante, né? A primeira parte, que é a experimentação, é fomentar o aluno o problema. De vez em quando o problema ele não está à vista, ou o aluno simplesmente ignora a existência do problema, tá? Nós propomos aos alunos que eles coloquem no papel pessoas inspiradoras. Pessoas inspiradoras e é de livre acesso. Ele vai falar de músico, vai falar de esportista, vai falar de futebol, vai falar da família, vai falar qualquer pessoa que seja inspiradora a ele. Alguém que ele fale, ó, esta pessoa eu quero ser parecido quando crescer. É mais ou menos essa ideia. E deixar o aluno escrever, com vontade, né? Fomente a ele pessoas que são referências, né? Vai aparecer de tudo, né? Vai aparecer desde Neymar, MC não sei o quê, vai aparecer cantores, bandas, vai aparecer jogador de futebol de bolo, né? Vai aparecer esse tipo de pessoa, né? Dificilmente vai aparecer um cientista, algumas vezes aparece até algum professor, então essa amostragem é interessante. E deixa o aluno escrever à vontade, né? Aí a gente vai ter que fazer uma tabulação dos resultados do aluno, né? Essa tabulação, ela tem que ter alguns parâmetros, né? Nós colocamos 7 parâmetros, né? Vamos lá. Quantos nomes tem na sua lista? Ele vai contar, né? Quantos são homens, quantos são mulheres? Quantos são brancos e quantos são negros, né? E daí a gente vai fazer uma tabulação e dividir lá, aparecer qual que apareceu mais e qual que apareceu menos, né? A amostragem que foi feita, ela foi feita com 341 alunos do ensino médio da capital, Leste 1, né? O resultado que nós pegamos dessa amostragem, né, foi 71% de homens brancos, 15% de mulheres brancas, 11% de homens negros e apenas 3% de mulheres negras.
E isso foi um laboratório que é interessante, a gente pode fazer numa sala de aula ou numa série ano, né? Você ir abordando com os alunos e depois apresentar os resultados tabulados para ele. Falar, ó, isso aqui é o que a nossa juventude almeja ser como inspiração, né? Esse aqui é um gráfico que dá uma visão interessante da disparidade de homens brancos em relação às outras qualificações que a gente tem na tabulação, né? Isso aqui dá uma visão bem impactante com o aluno, né? A segunda parte da atividade, depois de nós mostrarmos para ele que o racismo é estrutural por números, porque isso aqui mostra a estrutura do que é o anseio da população jovem, né? Aí a segunda parte, né, é impactante também, né? Nós fazemos a observação na mídia, né? Para observação na mídia, eu vou interromper esta apresentação e vou entrar com outra apresentação para vocês. Quer ver? Inclusive, eu já tinha deixado até aqui no gatilho para ganhar tempo, tá? Aqui. Acho que deve estar aparecendo a tela do Google para vocês, correto? Né? Deixa eu ver se eu consigo diminuir isso aqui. Vamos lá. Eu estou colocando aqui para vocês, né, uma foto, pesquisa Google, coisa mais fácil do mundo de fazer, né? Formandos de medicina. Dá uma olhada, Google Imagens. Pesquisei antes do ATPC, né? Dá uma olhada no perfil das pessoas no Google Imagens de formandos de medicina. Muito legal, né? Olha a imagem que nós temos numa pesquisa simples, né? Agora eu vou colocar a imagem de uma pesquisa homem bem-sucedido, né? Voltamos a ver, acha um negro, né? A representação da imagem é clara, né? Aqui você aparece, né, um negro, mas o resto tudo branco, né? Quando nós colocamos, por exemplo, mulher bonita, né? Novamente vamos ver qual que é o estereotipo que a mídia e os algoritmos nos denotam, né? Quando nós colocamos isso será que representa a nossa sociedade, né? Mulher bonita é esta a visão, né? Aqui nós vemos já na terceira, quarta linha uma imagem de uma mulher negra, né? Podemos colocar uma outra pesquisa interessante, né? Políticos brasileiros. Isso aqui, totalmente Google, né? Agora vamos achar o negro no político brasileiro, né? Então, essa sensibilização, ela é interessante a gente fazer com os nossos alunos. Mostrar para ele que a mídia, ela é tendenciosa nesta questão racial, né? Quando a gente fala em político, quando fala em visão de beleza, quando fala em ascensão social, quando fala em questões da estrutura social do nosso país, uma pesquisa simples no Google mostra o que o nosso aluno vai receber. E não é aceitável esse tipo de normatização. É normal fazer o quê, né? Essa é a sociedade. Essa não pode ser a sociedade, né? Então, é interessante, por exemplo, pedir para o aluno ligar lá na TV e ficar 10 minutos assistindo qualquer novela e contar quantos negros vão aparecer, né? Pegar o jornal, revista, publicidade, fazer um recorte e aparecer onde o negro aparece na mídia, né? Então, numa sociedade
50-50, 50% de negros e 50% de branco, não é aceitável que a mídia simplesmente não dê visão a essa população toda, né? Então, esse segundo ponto, ele é observação e questionamento. Mostrar para o aluno, na prática, que existe uma estrutura diferenciada da apropriação da imagem do negro, né? Deixa eu ver. Terceira parte, né? É a representabilidade e a invisibilidade, né? Aí nós temos aquela tabela que nós mostramos para vocês, né? Mostrar para o aluno, né, que ele não busca inspirações em negros, porque os negros, teoricamente, não são bem-sucedidos, né? Se você perguntar para o aluno quem é o Spike Lee, ele vai falar, não sei. Pouquíssimos vão te dizer quem é o Spike Lee, né? É interessante mostrar para ele que as respostas deles não estão erradas, né? Na verdade, as respostas deles, elas estão dentro do leque de informações que eles têm, né? O negro, de vez em quando, ele é a minoria no que o aluno quer ser quando crescer, como reflexo e inspiração, porque ele também não conhece negros bem-sucedidos ou padrões que ele almeja, né, que tem a representabilidade do negro, né? A tabela do gráfico anteriormente corresponde às imagens presentes no meio de comunicação. Quem determina o que é belo e bem-sucedido, né? Quem determina o que é a maioria e o que é a minoria, né? Então, essas informações visuais, elas podem causar um impacto, né? Por isso que eu falo que ela foi muito voltada ao ensino médio, mas com bastante tirocínio, com bastante jeito e didática, a gente consegue aplicar isso também no ensino fundamental, né? A quarta parte é a informação. Aqui nós fizemos um popurrí de algumas pessoas negras nas suas áreas de conhecimentos que são notoriamente destaque. São destaques nas redes sociais, na ciência e pesquisa, na literatura, no próprio games, que os alunos gostam muito, né? Esporte, arte, e nós estamos saindo do rótulo geral. A pesquisa que é interessante mostrar para o aluno, né, é sair do rótulo real. Não adianta você chegar e falar, futebol, vamos falar do Neymar. Não, isso é o rótulo geral. Trazer ao aluno uma munição um pouco mais abrangente. Trazer ao nosso aluno um conhecimento que, de vez em quando, ele nem sabe que existe. Essa busca é interessante mostrar para o aluno, né? Então, aqui nós colocamos algumas referências e pedir para ele buscar a biografia desse pessoal, né? É muito interessante a gente fazer esse trabalho, que é a quarta parte, que é informar o aluno que existem, em minoria, mas existem, e superlativar essas conquistas, porque quem conquista notoriedade numa condição social desfavorável deve ser enaltecido, sim, né? A quinta parte, né, que é a intervenção, pedir aos alunos que componham uma solução para o problema, né? Então, essa é a parte onde o aluno vai produzir, né? Os professores, que tal aplicar a atividade dos seus alunos. Estudantes, que tal aplicar a atividade na sua família, ou nos seus amigos, ou nas redes sociais. Depois, o aluno pode gravar um podcast, né, falando qual que foi os resultados obtidos, né? O aluno, ele vai fazer a mesma pesquisa que nós fizemos com ele, só que no núcleo de convívio dele, né? E mostrar, depois que ele tem as informações, ele poder questionar na sociedade. Será que isso está certo? Né? Propor ao aluno usar os meios tecnológicos, o podcast, a gravação, o vídeo,
né, desta mesma prática que pode ser feita em sala de aula e trazer os resultados para socializar na sala de aula em grupos ou individual, né? E a sexta é a desnaturalização, né? É muito importante refletirmos sobre as pessoas que escolhemos como inspiração, ter o senso crítico, sobre até que ponto temos uma atitude passiva em relação às nossas escolhas, ou se somos agentes, sujeitos protagonistas delas, ou até mesmo os pontos, os meios de comunicação influenciam nas nossas escolhas, nos espaços e na representabilidade da democracia racial. Então, trazer ao aluno esta ideia. Será que nós estamos nos inspirando exatamente no que é melhor? Mostrar para o aluno que existe um universo de oportunidades, existe pessoas com ascensão independente da raça, ou da cor, ou do estado social. Claro que não pode fazer uma inversão de valores, né? O que se espera seria o ideal, né? O ideal seria isso. Mas se você conseguir rebalizar alguma coisa, né, nós teremos uma sociedade mais humana, né, menos preconceituosa, com um aporte melhor para a gente poder debater questões de raça. Claro que isso aqui é utópico e eu não acredito que a gente consiga chegar, pelo menos nessa geração, né? 100% das inspirações serem 25% homens brancos, 25% homens negros, 25% mulheres brancas, 25% mulheres negras. E aí a gente pode até fracionar entre negros, pardos, indígenas, amarelos, árabes, né? Fazer a distribuição mais equalitária do que a sociedade nos dá, né? O mundo também não é só de negros e brancos, né? Existem minorias, existem personalidades distintas na sociedade, mas não podemos aceitar esse tipo de resultado. Brancos, 71% homens, e mulheres negras, 3%. Isso está muito dispário, não é aceitável na estrutura de uma sociedade, tá? Então, esta prática, ela é fácil de fazer e ela só precisa de um lápis e de uma caneta, tá? E é uma forma de mostrar ao aluno uma realidade interessante, falar para ele, ó, será que nós temos essa estrutura social que a gente acredita que é igualitária, que ela é normal? Porque isso não é normal, que é o que eu vi lá no chat. Isso não pode ser normal, tá? Tem alguma outra colocação, Walter? Alan, tranquilo. Acho que a explicativa aí, os dados que você trouxe aí foram importantes para compreender, né? Até eu, assim, eu não... parece que é simples, né? E é difícil, né? Essa coisa de você entrar no Google e colocar lá homem bonito, mulher bonita, pessoa bem-sucedida, e você verificar que a própria tem essa tendenciosidade, como você explicou. Eu acho que ficou claro aí. Os algoritmos são cruéis, né? Sim. E a formação de hoje aí, que vocês propuseram, você e o Bruno, eu acho que ela elucidou muitas coisas, né? Inclusive instiga a gente também a buscar essa questão das trilhas antirracistas, né? O aprofundamento das nossas origens, né? Principalmente do continente africano, né? Pessoal, tem algum professor que quer dar uma palavra? Eu vi a Cristiane tem uma mãozinha levantada agora que eu voltei para a gente poder concluir. Não. Bruno, tem alguma consideração final? Oi, Alan. Não, também achei que foi muito positivo hoje. O pessoal participou. E é isso, agradecer a todos os professores de ter participado da TPC. E a gente se vê daqui em 15 dias. Obrigadão. Parece que tem uma mãozinha levantada aqui que piscou no meu celular. Núbia? Núbia? Bom dia a todos. Bom dia, Alan. Fale, menina.
Eu gostaria de ver o livro novamente, que eu não consegui anotar. O Bruno mostrou pra gente, indicou. O Bruno é muito malvado. Abre a câmera aí, Bruno. Jamila. Levanta ele um pouquinho. Djamila Ribeiro, Pequeno Manual Antirracista. Um bom dia para todos. Obrigada, viu? Opa, tá na mão, né? Mais alguma colocação, pessoal, para mim fechar? Só uma... o livro tem na escola mesmo? Já chegaram em todas as escolas, esse livro? Esse livro ele estão foi lá numa nas escolas caixa para todas as escolas, senhor. Ah, né? sim. Tá Dá certo. uma pesquisada lá com o PC da escola. E existe várias obras. Inclusive a Roberta falou lá das outras obras. Tem um bocado de coisa bacana aí que foi para a escola. Dá uma cutucada lá que tá lá. Tá? Bacana, vou dar uma procurada lá. Obrigado, obrigado. Pessoal, ótima semana para todo mundo. Bom almoço para quem vai almoçar, bom serviço para quem vai trabalhar, né? Então, fiquem com Deus, se protejam e vamos voltar para a normalidade, tá? Tchau, tchau. Tchau, Alan. Tchau, Bruno. Muito obrigada.